suas mãos, buscam ser invencíveis, feito super-herói. Se esquecem que tudo passa, não acreditam em Deus, mas eu não, mas eu não, mas eu não, eu confio em Deus. Eu pensei em quem tenho crido, também sei que tudo podes fazer infinitamente mais. Eu pensei, tenho confiança, a esperança que tudo podes fazer infinitamente mais. Uns confiam em carro, uns na força de suas mãos, buscam ser invencíveis, feito super
Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje eu já quero incentivar logo de cara você deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar através da nossa convidada desta manhã. Hoje nós vamos falar de um assunto tão importante e eu tenho certeza que a pastora Miriam Frois, ela vai ser, como tem sido sempre, um instrumento de Deus para edificar as famílias brasileiras e principalmente dentro do contexto cristão da nossa sociedade cristã brasileira. Ela é pastora da Igreja Missionária Vida Plena e líder do movimento de ex-gays do Brasil, o MEGB. E eu quero te incentivar a isso, porque eu tenho a certeza que as informações que a pastora vai nos instruir nesta manhã serão de grande valia. Então aproveite, seja o missionário virtual e compartilhe aí nas suas redes sociais, deixe o seu like também, faça seu comentário, participe conosco nessa manhã. Hoje é dia 3 de agosto, dia 3 de agosto é o do 115º dia do ano, faltam 150 dias para acabar o ano de 2022, então faça valer a pena. Hoje é o dia 6 de Av, de 5.782 do calendário judaico. Você sabia que tem um mês judaico chamado Av? Não? É todo dia. A Ângela está dizendo que para ela todos os dias. Bom dia, Léo, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. O que conta de novo, além do sono? Muito sono, tá bom. Ângela Voltier, muito bom dia. Bom dia. Como vai a senhora? Ângela, eu sei que você está sem microfone, mas quando você aumenta o volume da sua voz, os nossos internautas, eu sei que você está sem microfone, mas quando você aumenta a sua voz, os nossos internautas conseguem ouvi-la. Quais são as expectativas que os nossos internautas podem ter para amanhã de hoje? Sobre o programa? Isto. As melhores possíveis. As melhores possíveis. Então vale a pena. Hoje, como eu já falei, pastora Miriam Frois, ela que faz parte da Igreja Missionária Vida Plena aqui em São Paulo e líder do movimento de ex-gays do Brasil. 10 horas e 7 minutos, nós vamos às nossas datas comemorativas. Dia 3 de agosto é dia do capoeirista. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou capoeirista. Quer que eu mande uma foto para vocês? Mas assim, eu conheci um pastor, o nome dele é Mestre Cari, é pastor importante da Igreja Quadrangular, e lá no sul do país, ele pegou toda a filosofia, a cultura da capoeira e transformou em um instrumento de evangelização. Hoje, ele é presidente da, acho que é a Confederação dos Capoeiristas do Brasil. Federação, obrigado. E ele tem sido um instrumento de Deus, porque pessoas que não são cristãs fazem parte dessa federação. E ele tem que ir lá fazer a troca de faixa, estabelecer alguém como mestre, aquela coisa toda. E ele canta as músicas evangélicas, fala de Jesus e os mestres se convertem ao poder do evangelho. E ele que era um mestre que me dava aula. Eu vou te mandar uma foto depois para você ver aí. Foto pode ser contada. Dia 3 de agosto, dia do capoeirista, parabéns a todos. Hoje, dia 3 de agosto também, é dia do tintureiro, uma profissão quase extinta, mas ainda existe. Os tintureiros e a todos os profissionais da área, Deus abençoe. Quantas vezes eu fui mandar tingir uma calça jeans? Você já mandou tingir alguma roupa? Você também, Léo? Já fez isso? Fazia em casa. Você é da época do anil. Lembra do anil? Não. Anil, aquele negocinho azul. Eu lembro, mas minha mãe não usava anil. Minha mãe usava aquele potinho de tinta. Ah, entendi. Água quente. Minha mãe fazia em casa e mudava a cor do jeans. É isso aí. Um abraço a todos os profissionais da área. Nós temos cidades também que estão fazendo aniversário no dia de hoje, ao redor do Brasil. Araripe, no Ceará, parabéns a todos os habitantes dessa cidade. Cacilândia, cidade de Cássia, no Mato Grosso do Sul, também fazendo aniversário de fundação hoje. Que bonita a cidade. Guiratinga, no estado do Mato Grosso. Todos os habitantes aí também, que estão comemorando essa data. Ibirapitanga,
Obrigado, Léo, desculpa, é seu estado e você conhece, o estado da Bahia. Milagre. A Ângela está dizendo que é um milagre, Léo conhece algumas cidades da Bahia. Ibirapitanga, viu? Até o Silvio conhece mais o estado da Bahia do que o Léo. Parabéns a todos os moradores. Nerópolis, no estado de Goiás. Parabéns a todos aí, cidade de Nero. Potiguar, na Bahia. Você conhece, Léo? Potiraguá. Não sabe, já não conhece, né, Léo? Parabéns, Potiraguá. Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Bonita cidade, olha que serra linda lá. Parabéns, Deus abençoe. Nós temos aniversariantes hoje. Você que está no streaming da Net Fé TV ou nas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, você que está aniversariando hoje, receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato e também da equipe da Manhã Mandaqui. Parabéns para vocês, Deus abençoe, viu? Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Flora, a nossa irmã Catarina de Oliveira Cardoso está aniversariando hoje. Aqui na nossa Igreja Brasil para Cristo, os nossos irmãos aniversariantes são Aline Cristina Conceição Mendes, Anderson Santiago da Silva, Luzivane Mesquita, Wilson Oliveira Ribeiro. Wilson. O Wilson é uma figura abençoada. Parabéns a todos vocês. Nós queremos orar com você e por você nessa manhã e já orar para que Deus abençoe você nesse dia, nessa quarta-feira, cuidando da sua vida até nos mínimos detalhes. Quero te convidar a orar comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado. O Senhor é a fonte de água viva e o alimento, o pão vivo que nos sustenta dia após dia. E nós temos a vida de Deus que brota a cada presente do hoje que o Senhor nos dá como oportunidade. Diante de Ti, ó Deus, nós queremos apresentar a vida dessas pessoas que estão aniversariando hoje, as que eu mencionei, os nomes e aquelas que também não mencionei, mas que estão conectadas através das redes sociais, aniversariando hoje, Pai. Venha com a Tua proteção, com o Teu cuidado. Venha, Senhor Deus, trazendo a Sua provisão e saúde. Que a alegria do Evangelho e a prosperidade do mesmo seja uma realidade. Que a alegria da salvação também, Pai, brote no interior de cada um. Irmãos, os abençoe bem como a todos os seus familiares e em tudo aquilo que eles forem fazer. Da mesma forma, Senhor, nós queremos colocar a vida de todos os nossos internautas nas mãos do Senhor. A cada ponto de contato nesta conexão, seja no lar, no local de trabalho, onde quer que esteja esta pessoa em todo o território nacional ou além das fronteiras, Deus, que a Tua provisão venha através da Tua presença e que nos lares, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas, venha a Tua salvação. E a salvação gere tudo aquilo que o Senhor liberou para que acontecesse na vida de todos aqueles que são alcançados e as consequências também, as demais coisas também venham sobre a vida dos nossos internautas. Fica conosco, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Senhor, proteja-nos contra toda ação do maligno, toda investida, que estejamos debaixo do sangue do Cordeiro, bem como todos os nossos familiares. Guarda a equipe da Manhã Mandaqui nesta manhã, bem como, Deus, a vida da nossa convidada, a pastora Miriam, que daqui a pouco vai nos edificar através de instruções daquilo, uma experiência, um testemunho vivo daquilo que o poder do Evangelho é capaz de fazer. Cobre ela também no seu sangue, bem como todos os seus familiares e tudo aquilo que ela faz. Fica conosco, Senhor, e fala conosco através dessa programação, nesta manhã. Nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome do meu Salvador e Mestre, Jesus. Deus te abençoe e parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora na capital paulista são 10 horas e 14 minutos, previsão do tempo para a nossa capital, a mínima, a máxima de 27, dia de sol com algumas nuvens, nevoou ao amanhecer e à noite com poucas nuvens. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com a pastora Miriam Frois, edificando-nos através da sua história.
que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Amanhã, depois que meu pai e minha mãe morreu, chorava todo dia, de manhã até de noite, que eu tive que restar prediquei. Eu era pessoa muito agressiva, muito agitada, muito ansiosa. Eu sofri com depressão, eu era ansiosa, hipercha, tinha preconceito, pessoas que não conversavam com ninguém, sou fechada. Depois comecei a ir, muito na minha vida. Não sou no chama, mas como Deus fez tudo na minha vida. Depois comecei a ir lá, comecei a lutar poucos. Depois comecei a gostar, tentava amizade, tentava amigos, amigas. A gente não tinha amigos nem amigas. Eu chamei sempre. É uma casa que é a minha casa, que muda tudo, que tem verdade, que é Deus que falou comigo para ir. Depois eu chamei que não estaria aqui, não estaria viva. Nesse exato momento. Depois que eu saí, tudo mudou. Transformação total. E aí, tá chegando, hein? Você já adquiriu o seu voucher para o Apacentar o Pequeno Rebanho? Dia 3 de dezembro teremos o lançamento. E se você adquirir o seu voucher até o dia 31 de agosto, você pagará apenas R$55. E para adquirir o seu voucher, você tem várias opções. Você pode ir até a livraria, você também tem os QR Codes nas pilastras da igreja e você tem a opção pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Adquira já o seu voucher. Apacentar o Pequeno Rebanho 2023. Valores. Olá, eu estou aqui de volta agora para falar sobre as inscrições dos cursos do SAM do segundo semestre. Eu ia lembrando vocês que é sábado, no dia 6 de agosto de 2022, nós vamos ter curso de xadrez, conhecimento bíblico, a dança, inglês para adultos, inglês infantil. Nós vamos ter também cursos de probabilidade e estatística, matemática financeira, raciocínio lógico. Nós vamos ter curso de redação e também cursos específicos para as mulheres, que é o curso de artesanato e a arte capilar. E voltou também para o SAM o curso de espanhol e continua o curso de Muay Thai. Você é o meu convidado, então não perca, é dia 6 de agosto de 2022, as inscrições dos cursos SAM. Eu te espero lá. Tchau! Agora na capital paulista são 10 horas e 18 minutos. Léo, eu quero mandar um abraço a hoje. Eu também. Abraço, pastor Ricardo. Tudo bem? O senhor está tão quietinho hoje. Queridos, eu quero convidá-los para conhecerem a Casa de Oração para Todos os Povos. Venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui. Estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. O nosso pastor sênior é o pastor Joel Estevanato. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Joel, para a Leonor, que estão lá no estado do Piauí, servindo e fazendo... Obrigado pela informação. A Ângela está me dizendo que já chegaram na Paraíba. Muito obrigado. Estão servindo o corpo de Cristo e representando o Conselho Nacional nesse estado. Que Deus abençoe continuamente, protejam. Estamos com saudade e que retornem em paz e guardados pelo nosso Deus. Hoje quarta-feira, daqui a pouquinho às 15 horas, nós temos o culto da família aqui na Capela Irma Estevanato. Você é o nosso convidado.
a partir das 15 horas, uma palavra de Deus voltada ao seu coração. Deus sempre tem feito grandes coisas através da vida das nossas irmãs que servem aqui. Você pode vir, nós temos um amplo estacionamento, uma estrutura para recebê-lo. É claro que se por motivo de força maior você não pode estar presente, os nossos cultos sempre são transmitidos através das nossas redes sociais e também do streaming da NetFé TV. À noite nós temos a nova temporada, né? A segunda temporada do Conectados com a Palavra. Estamos com novas séries. Hoje, Ângela Vautier, quem será o instrumento da vez? Presbítero Aaron. Hoje o presbítero Aaron. Ele vai estar servindo ao corpo de Cristo através dessa programação, trazendo assuntos importantes e edificando-nos dentro da temática do ano. Vida frutífera é o plano de Deus para você. 10 horas e minutos. Eu quero desejar que a pastora Miriam Frois seja muito bem-vinda com um bom dia, pastora. Bom dia. Que alegria tê-la aqui conosco novamente. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, muito honrada, muito obrigada. Que alegria nossa. Anteriormente, a senhora participando aqui nos edificou tanto. Tenho certeza que nesta manhã os nossos internautas serão abençoados através da sua vida. A senhora está falando de onde? Da cidade de Lins, interior de São Paulo. Cidade boa, hein? Como está o clima aí, o tempo hoje? Hoje está meio fresquinho, mas aqui é bastante calor. Aqui deve estar uns 18 graus. 18 graus. E a senhora serve como pastora na igreja? Sim, eu sou itinerante, né? Eu sou uma pastora itinerante, mas sou elencada à igreja Comunidade Vida Plena para todos os povos. Uma igreja expressiva. Mas eu exerço mais o meu ministério na itinerância. Ok, a senhora é líder do movimento de ex-gays do Brasil, que é o MEGB. Isso. Qual é a missão e o objetivo deste movimento, pastora? Esse movimento ele tem como princípio, primeiro, unir a classe de ex-gays no Brasil, aqueles que se convertem a Cristo, né? E não deseja mais viver a homossexualidade. Então, o movimento deseja reunir todas essas pessoas, seja transexualidade, lesbianismo, homossexualidade, o que for. E, a princípio, a base, a plataforma da existência desse ministério também é glorificar a Deus na terra através dos nossos testemunhos. Glória a Deus. Promovendo ao coração das pessoas de que a saída da homossexualidade é possível sim para aqueles que se convertem a Cristo e decide viver uma vida reta, uma vida em retidão diante de Deus. Então, longe de política, em especial, e longe da ciência, o nosso cunho é de espiritualidade. E de liberdade de expressão também. Amém. Pastora, esse movimento ele surge a partir de uma experiência pessoal ou através de experiência de outros? Ele surge através das minhas observações ao longo dos 20 anos, né? A minha observação era de que, por causa da cura gay, nós éramos confundidos e nós éramos muito mal vistos pelo Brasil como um todo, principalmente pela mídia secular, pela visão secular. Nós éramos muito mal interpretados por causa do processo de cura gay. E dentro dessa observação ao longo de quase 20 anos, eu entendi que nós precisávamos fazer alguma coisa, porque na verdade nós nunca tivemos nada a ver com a psicologia, a não ser no que ela pode nos ajudar, dando nome aos conflitos que cada um carrega, aos transtornos que cada um desenvolve. Então ela serve como luz da ciência para isso, mas ela não é resposta final para nós. A resposta final para nós está sempre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a pessoa se converte ao Evangelho de Jesus e dentro desse processo ele quer fazer o caminho de volta. Ele quer a sua sexualidade dentro da normalidade.
E ele vai trilhar esse caminho com lutas, com dificuldades, com erros, com acertos, mas muitos chegam ao processo da plenitude da sua sexualidade, mas sempre olhando para a cruz de Cristo, sempre olhando para a sua espiritualidade, porque é nela que está o cerne de tudo. Então, o movimento ex-gay do Brasil surgiu a partir disso. Nós fomos lá em Brasília, erguemos uma bandeira e dizemos: pare de nos confundir com a ciência humana e olhe para nós, porque o nosso processo é espiritual. Nosso processo está alicerçado na fé. Isso significa, então, que não é uma doença, é uma questão espiritual. É uma questão espiritual, é uma questão em que a pessoa ela se encontra. Quando ela encontra Cristo, ela se encontra. Cristo faz ela encontrar-se consigo mesma. Então, não tem processo de enfermidade, de doença, nada disso. Então, o movimento, o NGB, nasceu a partir dessa necessidade que nós tínhamos de separar as coisas e passar a ser visto da maneira correta, como deveria ser. Então, se tivermos que lutar por alguma coisa, vamos lutar pela bandeira correta. Amém. Né? Se tivermos que lutar lá na frente, vamos lutar pela liberdade de expressão religiosa. Amém. E não por ciência. Verdade. O movimento hoje, ele está presente em todo o Brasil? Ele está presente no coração de todo aquele que tem essa premissa no seu coração, né? Ele pode seguir o movimento ou não seguir o movimento, mas ele está inserido intrinsecamente dentro do movimento quando ele está vivendo tudo isso que eu falei. Através da conversão em Cristo Jesus, ele vai em busca da sua santidade, da sua regeneração. Quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente ele é justificado. Depois ele vai passar pelo processo de regeneração. Nesse processo de regeneração é que ele vai ter as lutas. Uns vão demorar mais, outros menos para vencer essas lutas, até chegar no processo de santidade, de plenitude, comunhão com Deus e paz com Deus em todos os aspectos. Então, quando ele chega nesse processo, ele passa a ser parte do movimento automaticamente, porque o movimento abraça tudo isso aí. Dentro da nossa sociedade, hoje, o normal passou a ser anormal. E o que antes causava-nos espanto passa a ter uma normalidade. O modelo tradicional da família parece que está indo embora. Quais são os conselhos que a senhora daria para o pai, a mãe, os membros de uma família, para a valorização da família no modelo tradicional? Pois é. Você disse bem, está indo embora esse modelo, nós estamos perdendo de vista, à medida que a gente olha para esse horizonte, a gente perde esse modelo de vista. Eu acredito que a igreja ela não conseguiu se preparar, porque, como eu sempre falo, ela tem uma demanda muito grande. A demanda dela é sempre focada mais na família, mas eu acho que a Igreja de Cristo na Terra, agora vamos falar da Igreja de Cristo no Brasil, ela precisa urgentemente, para ontem, começar a criar programas de integração familiar e também para ajudar as famílias a ajudar suas crianças e seus jovens. Porque a ideologia de gênero, ela já está aí há mais de 20 anos no nosso meio, mas ela ganha força agora, de uns 5 anos para cá, ela ganha força total dentro da sociedade. Como que eu diria que essas pessoas dentro dessa plataforma da ideologia de gênero, descaradamente não quer mais ter pudor nenhum, eles querem realmente desconstruir a família. Então, o que alguns anos atrás eles iam um pouco mais devagar, agora eles estão indo com muita pressa. Eu costumo dizer assim, que existem dois perfis de homossexuais ou de pessoas desenvolvendo homossexualidade, sentimentos homossexuais na sua vida. Eu sou do modelo antigo, eu desenvolvi no passado homossexualidade na minha vida por traumas, por desajustes familiares e traumas vividos na infância. Então,
a falta de identidade na minha vida promoveu em mim desejos homossexuais que eu, na adolescência, fui em busca dessa identidade, ok? Isso é um fato. Mas está ocorrendo agora os homossexuais que não vieram de trauma algum. Eles são filhos da ideologia de gênero. Então, quando você olha para esse jovem que está aí com a sua cabecinha confusa, fora do lugar, com seus pensamentos obtusos, e você pergunta para ele, você sofreu abuso sexual, você sofreu pobreza, escassez, seus pais te abandonaram na infância, ele vai dizer para você, não, isso não aconteceu comigo. Então você vê que eles são conceitos de uma ideologia, conceitos de algo que estão sendo inculcado na mente deles através de redes sociais, através das escolas, das universidades, dos grupos sociais, do seu bairro, etc. e tal. Então, é aqui que está a nossa preocupação, porque não há desconforto para ele. Por exemplo, um homossexual que se tornou homossexual através de dores e conflitos, ele carrega essa dor com ele. E aí é justamente no processo de conversão em Cristo é que ele quer se livrar dessa dor. E graças a Deus muitos conseguem, eu consegui. Mas esse homossexual de hoje, que está aí agora com seus 18 anos, 17, na casa dos 14 aos 20 anos, que está na universidade, no ensino médio, esse jovem não carrega consigo dores, mas ilusões. Então é nesse processo que a igreja precisa acordar e começar a criar programas para dentro da igreja, falar mais sobre esse assunto amplamente, trazer especialistas para dentro das igrejas e falar amplamente e ensinar esse pai e essa mãe a lidar com essa criança. Primeiro, nós temos que entender que a criança ela é a base. A Bíblia vai dizer, ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se esquecerá. Eu vejo aqui fundamento. Eu vejo aqui raiz para baixo da terra com solidez profunda. Porque se você está dizendo para mim que você vai ensinar algo para mim na idade tenra, ainda criança, ainda quando eu não sei nada, e quando eu crescer eu vou continuar lembrando disso que você me ensinou, então você está me dizendo que isso tem fundamento. Eu estou descendo uma raiz para baixo da minha vida. E que essa raiz vai me ajudar a suportar os solavancos da vida adulta. Então, a igreja precisa pensar na infância e sucessivamente na adolescência. Esses dois estágios da vida é que vai definir o adulto que essa pessoa vai se tornar. Ainda que a igreja tenha essa parcela fundamental, o monitoramento, a orientação, a conversa aberta dos pais é de suma importância, não é, pastora? Pois é. E aí a gente vai encontrar pais despreparados, pais que não resolveram ainda conflitos consigo mesmo, porque são de uma geração antiga. Esses pais de filhos hoje na faixa dos 17 anos são pais da geração anos 50, anos 40. Pais com uma geração antiga, com uma geração ultraconservadora, e pais que também sofreram na sua infância machucaduras e que talvez nem conseguiram consertar isso e se tornaram, às vezes, adultos feridos que ainda não conseguiram se curar. E aí não consegue ajudar seus filhos. Então eu vejo que é um encadeamento em 3 pontos: pai, mãe, criança e adolescente. É uma tríade que precisa ser mapeada pela igreja. Eu acho que a igreja tem, sim, condições, estrutura emocional, espiritual, moral. Ela tem ampla condições de ajudar essa tríade que está precisando de socorro agora. Salvar esses pais do passado que ainda não sabem lidar com essa modernidade, não sabe compreender essa linguagem moderna de hoje, porque tem pensamentos antigos, tem pensamentos
do passado. E que ele não vai, são pais que não vão saber falar, às vezes vão sentir vergonha de abordar sobre sexualidade com seus filhos. Mães tímidas, pais tímidos, quer dizer, ele não sabe lidar com isso. Haja vista, inclusive, há também falta de informação. Alguns desses pais não vão ter alcance intelectual até para compreender a complexidade do marxismo cultural e da implantação cultural que está sendo feita dentro do Brasil. É emblemático isso, eu vejo algo assim muito emblemático, mas eu vejo que é possível. Amém. Mas precisa de força-tarefa. Eu acho que a igreja precisa de força-tarefa, encontrar dentro dela profissionais e pessoas capacitadas e capacitá-la ainda mais para esse projeto e para essa missão. Pastora, nós temos um grande problema, além de igrejas despreparadas para lidar com essa situação. Nós temos alguns pastores que anteriormente tinham uma posição muito centrada na revelação do Evangelho e que eram homens de uma postura dentro do modelo tradicional. Nós vemos algumas denominações, não generalizando todas, mas algumas frente a algumas denominações tradicionais, algumas pentecostais, que acabaram sendo uma igreja inclusiva, uma igreja que ela agora entende que a homossexualidade não é pecado. Inclusive nós temos uma pessoa de referência, né, que ele alega isso, que a homossexualidade não é pecado. Como lidar com essa situação? Porque aí gera confusão na vida de pessoas. Porque ao mesmo tempo que você está orientando e mostrando que alguém está errando o alvo, porque pecado é errar o alvo, e de repente pessoas que eram de suma importância no contexto da sociedade evangélica brasileira, como pastores, alguns com o nome já, com a sua fama, com o seu sucesso, de repente se posicionando, dizendo e alegando que a homossexualidade não é pecado. Pois um desses pastores, inclusive, sem citar nomes aqui, ele é muito conhecido, muito querido. Há 20 anos atrás, a igreja dele era a acolhedora dos nossos trabalhos no Brasil, quando o Êxodo veio para o Brasil no início. Era uma das igrejas, das poucas igrejas na época, que nos acolhia. Levava nossos seminários, palestras, para falar na sua igreja. Então, era uma igreja que nós chamamos de acolhedora do nosso movimento, do nosso trabalho naquela época. E eu, quando morava em São Paulo, eu atravessava a cidade inteira para ver esse pastor pregar, de tão bem que ele pregava, de tanta eloquência que ele tinha na fala. E um desses pastores, na cidade de São Paulo, nós temos vários, mas na cidade de São Paulo nós temos 2 em especiais, que são dessa teologia afirmativa ou inclusiva, eu não sei, que essa é uma outra realidade que a igreja brasileira de Cristo Jesus aqui no Brasil tem que enfrentar. Nos Estados Unidos ela já existe, lá já tem rachaduras de igrejas tradicionais, não tradicionais, né? De denominações famosas que já se dividiram lá, são pró-gays e não gays. Aqui no Brasil está começando a surgir agora esses pastores começando a afirmar que a homossexualidade é permitido, é algo da modernidade, é contemporâneo, é que o tempo muda, que as coisas mudam, que nós temos que mudar junto com esse tempo, com essas coisas. Então ele está quebrando a tradição da igreja. A própria Bíblia diz para nós não removermos as coisas antigas, mas permanecermos nela. A Bíblia vai dizer para mim não esquecer dos ensinos dos meus pais, das tradições dos meus pais, mas ficar nelas. Por quê? Porque elas têm mais segurança para mim, né? E esses pastores, eles são proeminentes, eles são famosos, eles são formadores de opiniões e eles estão trazendo mais confusões na mente das pessoas. Eu tenho uma pessoa, uma menina na Alemanha, ela é filha de brasileiros,
ela mora na Alemanha e ela é resultado, ela foi criada com todo o amor, com todo o carinho que um filho pode receber na terra, ela foi criada. Estudo, tudo que ela podia receber, ela recebeu. Ela foi morar nos Estados Unidos e no período que ela foi morar nos Estados Unidos, ela foi frequentar uma igreja lá e dentro da faculdade ela recebeu o conceito da ideologia de gênero. Aquilo veio de encontro, talvez algumas coisas que já havia no coração dela, e ela procurou o pastor da igreja a qual ela frequentava e ele endossou a homossexualidade dela, ele afirmou ela, e hoje ela é casada com uma mulher e mora na Alemanha. E você pergunta para ela se ela teve dores, não teve. A minha história da dela é completamente oposta. E é uma pessoa lindíssima, maravilhosa, de um coração lindíssimo e que tem comunhão com Deus. Eu acredito que ela tenha comunhão com Deus. Mas ela foi afirmada por um pastor, por um sacerdote, que a homossexualidade dela não tinha nenhum problema com a palavra de Deus. Não tinha choque com a palavra de Deus. Ele endossou. E como nós somos autoridade espiritual sobre as pessoas, o que eu falo para as pessoas que me seguem tem peso na vida delas. Eu posso influenciar tanto para o bem como para o mal. Sim. No caso, esse pastor influenciou para o mal. E aqui no Brasil, esses pastores já estão aí mostrando suas garrinhas. Era meio velado um pouco, no passado era meio quieto, só que agora eles já estão falando abertamente, declaradamente o que pensam. E os jovens da igreja deles certamente vão concordar com isso também. É uma pena, é verdade. Porque você tem essas informações através de pessoas que ditam regras e na nossa sociedade, além do meio de comunicação, nós temos os professores, não generalizando, deixando aqui muito claro também, mas geralmente nas escolas, nas universidades, e você encontra líderes religiosos fazendo uso dessa mesma situação e acaba gerando todas essas situações, contrariando o princípio da palavra, que Deus criou homem e mulher. No entanto, o apóstolo Paulo, quando ele dá as suas instruções sobre a vida conjugal, ele deixa muito claro os deveres do homem e os deveres da esposa da mulher, né? Como eu posso viver uma igreja, ou como podemos ser uma igreja, que seja acolhedora, mas sem ser afirmativa ou inclusiva? Como gerar uma igreja que não tenha preconceito com o pecador, mas sabendo amá-lo, mas orientando e denunciando o pecado? Isso é tão fácil, é muito fácil, é mais fácil do que nós podemos imaginar. Mas existe muito preconceito, né? De repente... Então, existe uma fórmula que eu vou te dar aqui. Existe uma fórmula que quebra e dilui todo o preconceito e dilui todo o problema dentro de uma igreja, que se chama amor. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o homossexual, seja ele vindo pelo trauma ou não, ou pela ideologia, formado pelo trauma ou formado pela ideologia de gênero, quando ele adentra a igreja e até o processo dele de justificação, regeneração e santificação, isso é um período. Então, para alguns vai ser de anos, eu diria que para todos seria de anos. Mas muitos vão trazer consigo uma carga espiritual, intelectual, moral muito grande. Essa pessoa ela vai entrar dentro da igreja e ela vai dar trabalho. E que se você não tiver amor suficiente de pastor no seu coração, você não vai amar esse indivíduo. Você vai desistir dele no meio do caminho. Eu estou escrevendo um livro que vai ajudar, que eu desejo falar alguma coisa ao coração dos pastores sobre isso. Que com essa pessoa dentro da igreja, eu diria que você tem que ir mais 1 milha. Tem que ir 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas. E geralmente a igreja ela só vai 1 milha.
Aí quando a pessoa sofre uma queda, ela entra em declínio, aí aquela igreja e aquele pastor não sabe lidar com aquilo e já o lança fora. E por que o lança fora? Porque não o amou profundamente com o amor de Cristo. Porque a Bíblia diz que o Senhor me amou tanto, mas tanto, que Ele entregou a vida dele por mim. Então eu tenho que amar as minhas ovelhas tanto, que eu tenho que dar a minha vida por ela. E se preciso for deixar 99 no aprisco em segurança e ir atrás da número 100. E muitos pastores, e a número 100 é essa ovelha aí, complicada, cheia de carrapicho. E os pastores não estão indo atrás delas. Por quê? Porque não tem o devido amor e compromisso com a vida daquele indivíduo. Então eu digo sempre, vai ter que ir mais 1 milha, 2 milhas, quantas milhas a pessoa precisar. Eu tenho um caso aqui, só citando aqui, eu tenho um caso aqui de um rapaz que está no meu grupo, é pequeno o meu grupo do MGB, do WhatsApp, justamente para mim ter um monitoramento melhor. E esse menino, ele chegou a ir até em Brasília comigo, eu levei ele em Brasília comigo e tudo, uma bênção, menino quebrantado, maravilhoso. Mas ele, lá na igreja dele, ele sofreu alguns desatinozinhos, umas coisinhas, rusguinhas lá, algumas raposinhas na igreja dele, e esmoreceu o coração dele e ele teve uma queda sexual. Porque é sempre assim, você tem que ir para a via de compensação. Quando você sofre uma decepção, principalmente na igreja, o teu coração quer uma linha de compensação. A linha de compensação é o prazer. E ele foi atrás do prazer sexual. E ele caiu. E ele virou para mim e ele falou, Miriam, eu vou sair do MGB, porque eu estou envergonhando o MGB. Eu falei, não, você não está envergonhando a gente. Mas eu estou em queda, eu estou em pecado. Eu falei, mas você está mentindo para mim? Não, não estou. Eu falei, então, você quer sair do meio de nós? Não, eu não quero envergonhar vocês. Eu falei, então você não está me envergonhando. Fique conosco. Fique debaixo da nossa cobertura, do nosso amor, do nosso carinho. Fale conosco. Fique conosco. Nós vamos estar orando por você. E nós não jogamos ele fora. E ele só não está morto hoje debaixo de uma linha de trem porque nós ainda estamos amando esse menino. E ele está caído. Por quê? Porque eu estou esperando o tempo dele. Eu estou tendo paciência com o tempo dele, assim como Deus teve paciência com o meu tempo. Né? E então eu não posso jogar ele fora, porque ele mesmo já está se jogando fora. E se eu jogo ele fora, o diabo pega. Sim, sim. Né? Então, nós temos que ter... Por que eu faço isso? Porque eu tenho um compromisso com o meu chamado. Ele é mais forte do que eu. E eu tenho amor com essa causa. Eu amo essa causa, porque eu amo a partir de mim mesmo, com o que Deus fez comigo. Então, eu tenho esse processo empático de ter compreensão com o outro. E talvez a igreja precisa de mais empatia nesse processo, de mais amor e mais compreensão. Sem cobrança. Deixa. Confia ele no Senhor. Deus sabe trazê-lo de volta. Glória a Deus. Né? Então, eu digo para você que o amor salva a relação pastor e ovelha, essas ovelhas mais complicadas. Amor e compromisso com aquilo que você faz vai fazer a grande diferença, eu tenho certeza. Paciência e ir mais 1 milha, 2 milhas com essa vida. Eu sei que cada caso é um caso, mas o maior desafio está em tratar uma pessoa que foi traumatizada, teve feridas na infância, e por isso ela acaba se tornando uma pessoa gay, ou uma pessoa que ela está sendo alvo de doutrinas pela ideologia de gênero, sendo fomentada e alimentada de tantas ideias que faz ela ter essa escolha. Quais dos dois casos aqui são mais difíceis, ou difícil, na verdade, de se lidar e de confrontar? Eu diria que os dois, porque um está processado no coração e o outro está processado na mente. O que está traumatizado, que está homossexual por traumas, ele carrega consigo um coração ferido, profundamente machucado.
amargurado e raiz de rejeições, abandono. Alguns desenvolvem transtornos. Eu desenvolvi transtornos que eu precisei vencer. Então, alcançar esse coração ferido, eu diria para você com muito amor, mesmo de verdade por ele. E alcançar uma mente que está convencida pela filosofia, pelas vãs doutrinas, você vai precisar de ter também muita paciência, porque essa pessoa vai te combater o tempo todo na doutrina dela, no doutrinamento dela. Ela não carrega dor, mas ela carrega convicções. E então está na mente dela. Então nós temos que quebrar os paradigmas da mente dela. Com o quê? Com a palavra de Deus. E nós temos que quebrar os paradigmas do coração de um ferido. Com o quê? Com a palavra de Deus e com o amor de Deus. Então eu diria talvez que o ferido requer um pouco mais de carinho e atenção, talvez. Aquele que está com o coração ferido, ele vai precisar de colo e de compreensão e paciência. O outro não vai precisar tanto de colo, mas vai precisar de uma paciência longa e de um processo de persuasão bíblico para quebrar os paradigmas que ele tem dentro, que foi formado na faculdade, na universidade. Ok. Então, são dois problemas emblemáticos, mas que tem que usar ferramentas um pouco diferentes. Como eu disse, um está preso na mente, o outro está preso no coração. E ambos estão presos mente e coração simultaneamente. Aqui um se processa um pouco mais para a mente, um pouco mais para o coração. Mas o aprisionamento é o mesmo. Ok. Quais são as instruções que a senhora pastora Miriam poderia orientar aos pais cristãos que percebem e detectam uma conduta de um menino ou de uma menina, de um filho ou de uma filha, para a tendência do homossexualismo? Olha, se ele tiver amplo conhecimento sobre o assunto, ele vai ter que, primeira coisa, se aproximar desse filho. Primeira coisa que esse pai vai ter que fazer, com conhecimento ou sem conhecimento, aproximar-se desse filho. Primeiro ele precisa entender o universo todo que esse filho está envolvido, essa bolha que esse filho entrou. E aí ele vai ter que ver como ele vai furar essa bolha. Agora, uma coisa que eu vou dizer, esse pai não pode... Geralmente o pai entra no processo da contraposição. Eles entram em campo de batalha, se degladiando, porque o pai, ele rejeita a homossexualidade do filho. Aí ele diz, eu prefiro meu filho morto do que meu filho gay. Ele entra num campo de batalha muito grande com esse filho. Esse campo de batalha não vai levar ninguém a lugar nenhum e vai matar os dois. Vai matar os dois. Porque eles não vão chegar em lugar nenhum, em consenso nenhum, porque não é assim. Esse pai ele vai ter que buscar informações a respeito. Existe no Brasil já literaturas incríveis que podem trazer conhecimento e abrir a mente desses pais. Existem muitas literaturas. Existem muitas pessoas que já estão aí trabalhando esse tema muito grande. Na própria internet você vai encontrar palestrantes bons falando sobre o tema. E você vai ter que se dirigir às vezes a esse palestrante, pedir conselho e ajuda para essa pessoa e dizer, olha, minha realidade é essa. Como eu posso ajudar? Porque primeiro, a pessoa que vai ajudar precisa entender o mapa desse filho-pai, desse pai com filho. Existe um mapa aí. Esse filho foi para a homossexualidade por que caminhos? Por causa de um problema de desajuste familiar, por causa da ideologia de gênero, por causa de traumas. Então, para ajudar esse pai, primeiro precisa fazer um levantamento de dados para que esse profissional, ou esse pastor, ou esse conselheiro, e dentro do profissional, que aí vamos dizer psicologia, que não pode abertamente ajudar, mas é lógico que não tem como isso ser eximido de todo, mas precisa ver as convicções desse profissional
porque esse profissional pode já ter convicções fechadas dentro da ideologia de gênero. Então, eu diria que esse profissional da psicologia não seria nenhum ajudador nesse ponto. Eu acho que a coisa ficaria muito mais confortável e alinhada dentro da luz da palavra de Deus. Um pastor preparado à luz da palavra de Deus, com experiência em família, em terapia familiar, para trazer uma visão mais ampla e uma clareza mais ampla de como ajudar esse filho e como ajudar esse pai. Agora, acima de tudo, precisa fazer um mapeamento. Esse pai precisa saber por que meios esse filho se tornou homossexual ou está desejando se tornar homossexual. Ele precisa ser franco, inclusive, com ele mesmo. Eu vejo alguns pais também, pastor, se eximindo em fuga constante sobre a responsabilidade sua própria. Porque, às vezes, o mau relacionamento dele com os seus pais fizeram com que esse filho pendesse um pouco para a homossexualidade. Então, esse pai precisa ser, antes de tudo, franco consigo mesmo e virar o espelho diante de si e falar: Deus, eu acho que eu posso ter errado, mas eu preciso agora, o Senhor como pai de todos, precisa me ajudar agora a resgatar o meu filho de volta, porque eu perdi ou estou perdendo o meu filho. Então, eu sempre digo para os pais que é uma relação de pai para pai, que ele vai encontrar a resposta de salvar esse filho. E aí eu volto de novo a dizer, está no amor, de pai para filho, de pastor para ovelha. Tudo está no amor. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias o amor se esfriaria no meio de nós. E ele está se esfriando mesmo. E os conceitos filosóficos estão ganhando o coração desses jovens. Então, os pais estão se perdendo porque não têm paciência, porque não têm amor, porque não amam o suficiente. E os pastores porque não amam, porque não estão comprometidos, porque não vai à próxima milha. Então, tudo está se perdendo nesse prisma que é o amor. Paulo vai dizer assim, maridos, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O homem é o chefe da casa, é o cabeça da casa, e muitos maridos estão terceirizando essa liderança para as esposas. E muitos maridos estão fugindo dos seus compromissos. Ele é o líder da casa, não é a mulher. Só que como ele falha, ele foge dos seus compromissos, a mulher toma a frente. Mas toda a linha de identidade num filho é trazida pelo pai, não pela mãe. Sim. É o pai que traz identidade. Então, eu diria que os pais, homens, não é os pais como o pai, homem e mulher, não o homem. O pai, homem, ele precisa tomar a rédea. Eu vejo pais complacentes casados com mulheres dominadoras. E aí ela assume o papel da casa, ela vira o pai e a mãe. Ela vira, o cetro de liderança fica na mão dela. E aí esses filhos crescem sem a identidade paterna e com a referência de austeridade da mãe. Sim. E aí eles se tornam homossexuais. Então o problema do problema está dentro da família. Inversão de valores, papéis trocados. Os homens precisam tomar as rédeas da família e deixar que a mulher governe com ele, mas ele sempre ditando as regras do jogo. Isso é muito importante. E que nos dias de hoje, por causa do feminismo, que é um outro viés nesse processo de ideologia de gênero, o feminismo está trazendo conceitos de igualitário entre marido e mulher. E isso está fora do padrão bíblico. E por isso que a família está se perdendo e os filhos estão descendo ladeira abaixo, infelizmente. Agora na capital paulista são 10 horas e 59 minutos. Eu aqui com a pastora Miriam Frois, da comunidade Vida Plena e também líder do movimento de ex-gays do Brasil.
É uma alegria tê-la aqui conosco. Já quero deixar a nossa programação aberta para quando for lançar o seu livro, use o nosso canal aqui, através das nossas redes sociais e do streaming da NetFé TV, para edificar o corpo de Cristo através dessa literatura. Amém. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja abençoar através da instrumentalidade da pastora Miriam. Voltamos já já. Paz pessoal, tudo bem? Quero te convidar dia 14 de agosto agora, nossa próxima Santa Ceia, lançamento do meu segundo livro, Pedro em 5 Atos. É um livro que eu falo sobre 5 momentos especiais da vida de Pedro, desde o momento que ele encontra com Jesus até o momento onde ele é cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar então para estar comigo, adquirir o seu livro, dia 14 de agosto, às 10 e às 19 horas. Até lá! E aí, me conta, o que o Grupo Pequeno e o Apacentai representam para você? Transformação. Lembro-me que no começo de 2019, após alguns meses em depressão, por conta da perca do meu irmão, eu aceitei o convite e fui até um Gêmeos. E tive contato com a agenda Apacentai. A partir daquele momento, eu fui transformado. E hoje eu não vivo sem ir em uma reunião de Gêmeos, não consigo viver sem ter o contato com a agenda Apacentai, fazer os meus devocionais. E eu dou graças a Deus por isso, porque esse contato com a igreja, com os Gêmeos, com a agenda Apacentai, transformou minha vida e transforma todos os dias. E aí, tá chegando, hein? Você já adquiriu seu voucher para o Apacentai o Pequeno Rebanho? Dia 3 de dezembro teremos o lançamento. E se você adquirir o seu voucher até o dia 31 de agosto, você pagará apenas R$55. E para adquirir o seu voucher, você tem várias opções. Você pode ir até a livraria, você também tem os QR Codes nas pilastras da igreja e você tem a opção pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Adquira já o seu voucher. Apacentai o Pequeno Rebanho 2023. Valores. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah.
É muito bom tê-la conosco, pastora Miriam. Agora são 11h04 na capital paulista. A minha pastora está lá na cidade de Lins. É isso mesmo? Lins. É a capital do sapato aí? Não entendi. É a capital da... é Franca. Eu fiz uma pergunta aqui que não tem... É Franca. Mas Franca é pertinho de Lins, não? Não sabe? Ah, então tá bom. Aqui tem gado. Aqui tem gado. Ah, coisa boa, hein? Que coisa boa. Pastora, baseado na sua experiência de transformação do poder do Evangelho, a pessoa, através dos ensinamentos de Jesus e da obra que ele fez na cruz, é capaz de deixar de ser um gay? Sim. Como eu digo para você, existe uma outra tríade, como eu digo, justificação, regeneração e santificação. Quando chegamos para Cristo, o Senhor, e entregamos nosso coração a Ele, automaticamente já estamos dentro do aprisco do Senhor, né? Já somos selados pela justiça de Deus. Agora nós vamos atravessar aí um vale profundo, que é conosco mesmo no processo de se regenerar, de deixar as coisas velhas, as coisas do mundo que eu trago, e dentro desse processo ir me santificando pelo caminho à luz da palavra de Deus. Então eu preciso adquirir conhecimento de Deus, conhecimento, intimidade com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo, dentro desse processo e me regenerando, me transformando. Vai ter momentos que eu vou cair, vou ficar um pouco no meio do caminho, mas eu tenho que me levantar de novo e prosseguir. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com força e violência. A Bíblia diz assim, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quando o Espírito Santo me leva a Cristo, ele me leva numa docilidade, num processo de doçura e amor. Mas depois, para permanecer nesse caminho, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar comigo. Eu vou ter que lutar com o inimigo de minha alma, que é Satanás. Eu vou ter que lutar com a sociedade, eu vou ter que lutar internamente e externamente. E aí, dentro desse processo, eu vou deixando as minhas roupas velhas do mundo e adquirindo roupas velhas de Cristo. Glória a Deus. Roupas reais. Esse é um processo doloroso, mas ele é o enriquecedor de nossas vidas, porque é nele que nós vamos adquirir vivência, experiência com Deus. Paciência, experiência, vivência que o apóstolo Paulo fala, né? Para que eu consiga permanecer nos caminhos do Senhor. Infelizmente, alguns não conseguem. Infelizmente, alguns são sucumbidos pelo caminho. Mas eu diria que em todo tempo o Senhor está lutando para aquele, dizendo, vamos, caminha. Não pare. Mas eu caí, muitos quando caem, entram num processo de culpa muito grande, culpa e vergonha. É nessa hora que nós temos que não podemos afirmar mais ainda essa culpa e vergonha, jogando sobre ele mais jugo, porque ele já sabe que ele está envergonhado e caído. E se você vem com confrontos e acusações, você derruba mais ele. Você tem que vir com esperança. Não, levanta, sai daí, continua. Não, mas eu caí. Não, mas eu tô isso. Não, sai desse lugar que você está. Então nós temos que ajudar essas pessoas a sair do lugar que elas estão. Glória a Deus. E não confrontá-la mais. Tá vendo? Eu te falei, eu avisei. É isso o resultado, você está colhendo, você está recebendo. Claro, podemos admoestar sim à luz da palavra e dar até uns tapinhas, umas bronquinhas, mas sempre em amor. O apóstolo Paulo sempre vai dizer, admoestai-vos uns aos outros, no amor e no temor do Senhor. Glória a Deus. Então eu preciso, às vezes, falar com um pouco de dureza e firmeza, mas nunca exagerando nisso e perdendo o tom do amor e do carinho de Cristo. Porque naquele momento é o que mais que a pessoa precisa, para prosseguir. Senão ela fica à beira do caminho, sim. E aí não dá fruto. Fruto à beira do caminho não dá fruto. Você já viu algum pé de goiaba dar fruto à beira do caminho? Não dá. Você até olha e fala, nossa, um pé de goiaba. Você chega,
são goiabas bichadas, não dão frutos bonitos. O fruto bonito é quando você está num pomar, junto com outros. Ali você dá seus frutos. É assim o processo da igreja. Então eu tenho que estar sempre junto com a comunidade. A comunidade, ela é preponderante no meu processo de restauração e regeneração. Glória a Deus. Muito bom, pastora. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Oh, aleluia, Deus. Como é bom. E assim é na vida de qualquer cristão, fazer uso da prática da regeneração, de sabermos que fomos justificados, procurar viver uma vida de santificação em qualquer segmento da nossa vida. Às vezes nós pensamos que é uma luta exclusiva de um grupo de pessoas, mas na verdade é no cotidiano, cada um com a sua luta, cada um com as suas situações adversas que precisam vencer e lutar para todos os dias viver essa vida de convertido, porque a conversão ela é contínua. Ela é contínua. Todos os dias, né? Que bom. Ela é contínua para nós que já passamos algumas etapas, a gente precisa dar manutenção, porque a qualquer momento a gente pode se aborrecer e sofrer uma queda emocional e sucessivamente vem a espiritual. Mas o jovem, né, que está ainda perdido nele mesmo, confuso, ele precisa um pouco mais da nossa atenção, do nosso carinho. Amém. Do carinho pastoral, do amor pastoral. Amém. E estamos exatamente falando sobre isso na nossa igreja local esta semana, falando a respeito de pessoas frutíferas, sabem que são amadas. E se são amadas, vão corresponder a esse amor. Somos o meio do amor de Deus para cumprir o objetivo, que é amar. É como se Deus amasse através de nós. E Ele ama através de nós. Porque são as identidades. Nós temos que, ao longo da nossa vida, nós temos que resgatar identidade pessoal, identidade moral, identidade profissional, identidade familiar, identidade ministerial. Quando você adquire a identidade ministerial, sucessivamente você já adquiriu as outras para trás. E na identidade ministerial é esse pomar frutífero, cheio de flores e fruto, onde um dá um fruto, o outro dá outro tipo de fruto, mas todos estão juntos, crescendo em harmonia e alimentando o mundo com a palavra de Deus. Então, a identidade ministerial na vida de uma pessoa, ela é preponderante e ela garante o resto da caminhada. É verdade. Até Cristo voltar ou a pessoa se encontrar com Cristo. Porque ela traz convicções e essa identidade ministerial, aliás, eu sobrevivi por causa da minha, inclusive Deus, eu digo para você que Deus deu primeiro a mim identidade ministerial do que as outras identidades. Quando Ele me chamou, ele me deu uma convicção tão grande desse chamado, que eu fui tendo outras quedas ao longo do caminho, mas o chamado era tão profético, era tão sério, que não deixava eu recuar. Eu queria recuar, mas o chamado ia lá e me trazia, falava, não, vem. Algo assim fantástico. Então, é por isso, a pessoa, quando ela vem do mundo para a igreja, ela precisa ser... Essa identidade nela precisa florescer logo, para que ela consiga sobreviver aos outros meandros que a vida vai cobrar dela. Então, aí, quando ela tem a identidade ministerial, quando eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou em Cristo, amado, acolhido, Cristo entregou a vida por mim, Deus me amou tanto que entregou o Filho por mim. Então, essa identidade, primeiro precisa ser resgatada. E ao longo do caminho eu vou resgatando as outras identidades. Eu volto na família para me resgatar, eu volto no trabalho para me resgatar, eu volto no velho amigo para me resgatar, e eu vou me resgatando. Mas a identidade ministerial de acolhimento, ela é preponderante. Esse papel a igreja precisa fazer, continuar fazendo, não deixar nunca de fazer. Glória e quem não estiver fazendo, começar a fazer. Amém. Traga a pessoa para si, coloca ela no rebanho, deixa ela se aquecendo com as outras ovelhas, mesmo que ela tenha carrapichos. Ela vai passar um pouco de carrapicho para os outros pelos das outras ovelhas, não faz mal, tenha paciência com ela, mas agrega ela ao grupo.
no processo de relacionamento e acolhimento, e eu te garanto que ela não se perde. Glória a Deus. Pastora, como os internautas podem acessar, ter informações através das redes sociais do movimento de ex-gays do Brasil? Nós temos um grupo no Facebook que se chama MEGB, Movimento Ex-Gay do Brasil. Lá nós dedicamos apenas testemunhos para fortalecimento uns dos outros e trabalhos de atividade de um grupo e outro. Então, a pessoa pode acessar. E no YouTube também, MEGB, Movimento Ex-Gay do Brasil, tem uma variedade de testemunhos lindos e maravilhosos lá também, e alguns estudos que a gente coloca, algumas pregações que a gente coloca. Então, no momento, na rede social, esses dois grupos, YouTube e Facebook. E a senhora tem servido o Corpo de Cristo com palestras, seja em igrejas, escolas? Sim, tem uma agenda aberta para palestrar. Nós queremos no futuro, nós estamos preparando um folder, né, do movimento ex-gay. Nós vamos voltar em Brasília, deixar esse folder na mão dos políticos por causa da nossa questão da liberdade de expressão religiosa, mas nós queremos também ir para as igrejas palestrando e orientando. E nós estamos no processo de lançar 5 livros, por isso nosso trabalho tem sido dedicado nisso agora. O meu autobiográfico está em processo de edição e mais 2 livros primordiais nós queremos lançar. Um para pais e outro para pastores, a compreender o homossexual que adentra a sua igreja, a ter paciência com ele, compreender o universo dele, para não perdê-lo e jogar ele fora e fazer com que a esperança de Cristo no coração dele fique mais comprometida do que quando ele chegou. Porque quando ele vem do mundo para a igreja e ele não é bem recebido, ele volta mais sem esperança do que ele chegou. E nós não podemos deixar isso acontecer. Isso tem um preço muito alto. Cristo pagou um preço por ele. Verdade. E nós não podemos apagar esse preço e manchar essa mancha que Cristo deixou, que foi com o seu sangue, e com a nossa intolerância e nossa incompreensão. Então nós precisamos amar essa vida, mesmo que ela dê um pouquinho mais de trabalho. E a igreja precisa então buscar se especializar mais sobre esse assunto. O tempo é agora, não dá mais para esperar. Verdade. Não dá mais para ficar dormindo, tá bom, eu vou ver, Não dá mais para ficar dizendo eu vou ver. Você tem que ir ver sim o que está acontecendo no mundo, o que estão dizendo nas escolas, nas faculdades. E trazer informações para suas igrejas. Líderes bons que estão espalhados em todo o Brasil, não só mas muita gente boa, capaz e apto para treinar a igreja na compreensão desse processo de homossexualidade e ideologia de gênero. Nessas últimas semanas, nós tivemos algumas notícias dentro desse mundo, dessa realidade do homossexualismo. Uma delas vem... Ela não participou de um jogo na noite da última sexta-feira, dia 29, depois de se recusar a usar a camisa do orgulho gay. A Ângela tem a imagem da Jailene Daniels, nós pegamos do site Guia-me, e daqui a pouquinho ela vai colocar aí para você. Como fica a posição de quem tem um posicionamento diferente e acaba tendo as retaliações em vários segmentos da sua vida, inclusive o profissional? Eu queria que você me dissesse só o comecinho dessa história, que o som sumiu aqui para mim, eu não te entendi. Ok. Não? Opa, então vou encaminhar de novo para você, Ângela. Eu acho que eu não passei a foto aqui, eu vou passar a foto para a Ângela aqui ao vivo no programa. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Não passei. Não passei, Ângela. Mas eu depois eu mando para você. Jailene Daniels. Ela é zagueira da Liga Nacional de Futebol Feminino nos Estados Unidos. Não participou de um jogo na noite da última sexta-feira, dia 29 de julho, depois de se recusar a usar uma camisa do orgulho gay.
Minha pergunta para a senhora, como fica a posição de quem tem um princípio diferente desta ideologia? Quais são as retaliações que podem acontecer até no segmento profissional? É o preço da cruz que nós vamos ter que pagar daqui para frente. E confiar em Deus, que Deus vai nos livrar, porque se eu cedo, eu estou abrindo mão das minhas convicções. Então, vamos supor que eu sou uma profissional aí, uma CEO de alguma empresa, e essa empresa adere aos propósitos da ideologia de gênero e me envolve dentro desse processo, ou que eu sou uma juíza e que eu sou obrigada a fazer um casamento, enfim, ou que eu sou dona de uma empresa de festa de casamento heterossexuais e um casal gay chega na minha empresa querendo contratar os meus serviços para a festa deles. É uma saia justa. Essas são as saias justas que nós vamos ter que vestir ou não vestir. Se não vestir, vamos ter que pagar o preço da retaliação, do achincalhamento e das cobranças seculares. Se eu vestir, eu vou pagar o preço das retaliações espirituais, a qual a Bíblia vai me cobrar. Então eu vou estar do mesmo jeito, eu vou estar pagando o preço, ou um ou outro. Aí eu vou ter que escolher qual preço eu vou querer pagar. Inclusive no Rio também, uma cantora, eu não lembro, recordo agora o nome dela, ela recusou uma boa proposta para participar de um evento que teria o cunho da ideologia e ela foi muito criticada. Em Búzios, um pastor foi acusado de homofobia por se negar a realizar uma cerimônia de casamento entre homossexuais no município, como falei, de Búzios, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu, foi na semana passada e continua repercutindo ataques contra o líder religioso nas redes sociais. O pastor tem que aguentar isso, vai ser algo real e ele vai ter que enfrentar. O nome desse pastor tá no site também, e eu acabei pegando, Omar Zaracho, da cidade de Búzios. Então ele está sofrendo uma perseguição muito grande na cidade, na imprensa, através dos meios de comunicação também, exatamente pela atitude. Está aí a foto dele, por não querer celebrar este casamento. Nós que servimos ao corpo de Cristo com o nosso ministério eclesiástico, nós vamos enfrentar isso também. Porque vai ser comum as pessoas baterem na porta e querendo que façamos. Assim como existem as igrejas afirmativas ou inclusivas que fazem, a verdadeira e genuína igreja, ela vai se manter dentro de uma postura radical até. Pedro quando foi... Pode falar. Não com a falta de amor pelas pessoas, mas pela convicção que temos e por amar a elas que queremos mostrar a verdade. Tivemos aí agora recentemente o caso da cantora Carla Bruna, né, que foi bastante criticada. Isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Mas a postura dela foi correta. Olha, Pedro, quando fez aquele milagre lá na Rua Formosa, aquele paralítico andou, Pedro e João, né, se não me engano, e que eles foram levados para o Sinédrio, o que aconteceu com eles? Eles foram proibidos de continuar aquele processo e a resposta deles foi qual? Importa agradar. Obedecer a Deus ou a homens. Verdade. Nós temos que hoje estar imbuídos dessa ousadia, dessa intrepidez de Pedro e Paulo, de Pedro e João, que no início, logo no início da igreja primitiva começou já a ter essa perseguição. Nós vamos ter que viver com esse princípio no nosso coração. Exatamente. E aí, quando eles se reuniram, olha só que coisa mais linda, estou me arrepiando aqui. Glória a Deus. E olha que coisa mais linda, quando eles se reuniram depois entre eles e contaram ali em comunidade o fato que eles passaram, a prisão, o confronto e a intimidação, eles oraram a Deus e disseram, Senhor, eles não disseram, Senhor, o Senhor nos deu tarefa pesada para seguir, como que nós vamos seguir? Não, eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé.
nos dá fé dobrada e para que nós tenhamos capacidade de suportar isso e mais outras coisas que virão pela frente. Glória a Deus. Então nós temos que ter hoje esse mesmo espírito. Se nós não tivermos esse mesmo espírito de coragem e ousadia, nós vamos nos acovardar. Pessoas que precisam sempre denunciar, amando o pecador, mas trazer as denúncias contra o pecado. Exatamente. Quando você vê Eliseu voltando com a capa de Elias, ele faz uma pergunta dizendo: onde está o Deus de Elias? Hoje, mais do que nunca, nós que somos líderes eclesiásticos, pessoas que fazem uso do Evangelho do Reino como chamados de Deus, escolhidos para cumprir uma missão que Deus nos deu, na verdade a gente tem que ter a consciência hoje de que nós sabemos onde Deus está e como Ele age, sabemos da vida e da obra de Jesus, e o Evangelho tem o poder. Então talvez a pergunta dos nossos dias não seria aonde está o Deus de Elias, mas aonde estão os Elias de Deus, para denunciar. Jesus passou por isso na cruz também. Os guardas romanos diziam, achincalhavam ele, diziam: tu não és o rei? Desce daí e salva-te a ti mesmo. Cadê o teu Deus? Por que ele não vem agora te salvar dessa cruz, desse lugar de sofrimento? Mas ele tinha um propósito e ele tinha compromisso com a missão dele de nos salvar. Se ele tivesse ali se intimidado e falado: é verdade, eu vou fulminar vocês todos e provar que eu sou Deus e que sou filho de Deus, ele teria rompido com o seu ministério e teria nos condenado. Mas ele sofreu afronta e suportou a cruz, mesmo sendo chamado de fraco, como ele foi, chamado de fraco e de mentiroso, né? Porque você não desce daí para se salvar a si mesmo. Você diz que é tão poderoso, salva, ressuscita vidas e agora nos salva-se de próprio, mas porque ele tinha uma missão. Então nós temos que olhar para nosso ministério, que eu falei para você. Nós temos que olhar para a nossa vida ministerial e saber qual é a nossa missão na terra, qual é o nosso propósito na terra, para que o Senhor nos chamou. Para quem o Senhor nos chamou para cuidar, que tipo de pessoa, que tipo de faixa etária, que grupo de pessoas o Senhor me chamou para cuidar. Eu não tenho cuidado com drogados, porque eu não tenho nem experiência com isso. Então eu não fui chamada para lidar com drogados, mas eu fui lidada para lidar com homossexualidade. Esse é o meu chamado, e eu me especializei e procuro me especializar todos os dias um pouco melhor nisso. E isso é a verdade da minha vida. Então, todo pastor precisa saber, você está cravado em que bairro, em que cidade, ao redor de você, quem são as pessoas que estão ao seu redor, que precisam ser alcançadas pelo seu chamado, e você vai ter que ter força, você vai ser ridicularizado, rejeitado, sabotado, permaneça firme. Glória a Deus. E peça para Deus fé dobrada, como João pediu. Então nós temos que viver isso. Os Elias de Deus. Os Elias de Deus. Pastora, anteriormente, há décadas atrás, era muito subliminar as mensagens que eram embutidas nos desenhos, nos filmes. Hoje, já de uma forma explícita. Então, hoje, através de filmes, desenhos, programas de séries, isso está mais explícito, né? Mais visível. Inclusive agora a Marvel vai apresentar a versão gay do Homem-Aranha e isso tem provocado muita indignação nos fãs. A transformação do super-herói faz parte dos planos da Disney em seguir uma agenda LGBT com lançamento previsto para setembro. A Marvel Entertainment, que foi comprada pela Walt Disney Company em 2009, vai apresentar então essa versão do Homem-Aranha gay em quadrinhos. Como os pais devem lidar com os filhos pequenos que são tão fãs de um personagem fictício, de um desenho ou de um filme que mexeu na cabeça de tantas crianças e agora com esse lançamento? Pois é. A agenda gay ela vai ser cumprida, as empresas, as multinacionais, no seu planejamento de marketing inicial, no início do ano, eles já fazem um plano de marketing. É politicamente correto colocar a agenda gay dentro do plano de marketing deles. Em algum momento do ano, vai ter que sair uma campanha pró-gay.
Isso aí faz parte da agenda, faz parte dos acordos da ONU, faz parte dos acordos da nova ordem, etc. e tal. Isso aí é agenda, como você mesmo disse, faz parte da agenda. Inclusive, governos, muitos não vão ter como corrigir. Aqui no Brasil, mesmo sendo um governo de esquerda ou de direita, todos vão ter que cair na agenda. É compromisso feito, é compromisso estabelecido. Agora, assim, Salmo 119, no verso 9, vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Vamos voltar de novo para a família. Se eu ensinar a criança o caminho que deve andar, os meus filhos, meus sobrinhos, eu vou estar fazendo fundamentação na vida deles. É igual uma casa. Antes de você erguer alicerce, você precisa fazer fundamentos. Você precisa ir para baixo e criar fundamentos. Então, o fundamento está na criança. Você tem que ensinar esta criança preceitos de amor, do amor de Deus, do amor dos pais, ética, moral, sexualidade logo na infância, já começar a ensinar sexualidade para a criança na infância. Ser verdadeiro com a criança. Os pais costumam, por vergonha, constrangimento, inexperiência, costumam criar mitos na cabeça da criança. Eu acho que a criança, você pode dialogar com ela, ela tem capacidade de entender o seu diálogo de adulto para a criança. Ela pode não entender, mas ela absorve aquilo ali, e no tempo certo ela vai entender o que você quis dizer. Eu gosto muito de pais que conversam com filhos ali, cara a cara, e não fica falando com voz fina, meu bebezinho, minha criancinha, isso... Não, fala claramente. É a mesma coisa quando um pai morre e as pessoas falam para a criança: seu pai virou estrelinha. Isso é um mito, ele não virou estrelinha, coisa nenhuma, ele morreu sim. Senta com a criança e explica para ela o que aconteceu e como será daqui para frente sem ele. Os especialistas afirmam que a criança tem sim estrutura para receber aquilo que ela está vivenciando. Ela pode até não ter compreensão devido à idade, mas ela consegue absorver. E quando você fala a verdade, essa verdade ao longo da vida vai se perpetuando, se confirmando. E ela, então, vai crescendo dentro de verdades. Glória a Deus. Haja vista que filhos adotivos sofrem um baque muito grande quando mentem para ele que ele foi adotado. E quando ele descobre... Isso é um choque na vida dele, porque você quebrou a estrutura dele. Você quebrou toda a estrutura dele. Então, não minta para a criança, fale a verdade com a criança. Explica para ela que o homem mau, o abusador está lá fora, está na rua, e que se ele vier mexer em você, abusar de você, não diga não, corra dele. E quando chegar em casa, conte para o pai e para a mãe o que ele fez. Antigamente não se dizia isso. Eu mesma sofri abuso e não tive para quem contar, porque não foi estabelecido em mim esse ambiente de confiança. Eu fui abusada com 7 anos de idade e fiquei com aquele sufoco na garganta até Jesus dar jeito em mim. Então a criança é fundamento, é para baixo. O jovem é os alicerces que você vai erguer nessa casa. É a parede alicerçada dentro desse fundamento, desse alicerce. Então, a palavra de Deus, Salomão vai recomendar muitas coisas para o jovem. Aquele que suporta as aflições da mocidade é bem melhor, bem mais bem visto por Deus. Aquele que purifica o seu coração nos estatutos do Senhor. Então, na criança... A Bíblia fala: repreende o teu filho com a vara, para que quando ele crescer ele não venha te envergonhar. Tudo isso vai contra a cultura de hoje, essa cultura pós-moderna e contemporânea. Que você não pode repreender filho, que você não pode corrigir filho, você tem que deixar ele com 5 anos de idade pensar e desejar o que ele quiser. Nós temos que quebrar isso dentro de nós, dentro desse paradigma da nossa família.
e nós temos que viver nos moldes da palavra de Deus. Glória a Deus. Indo contra tudo isso, contra essas regras. É a única maneira que vai salvar filhos e família inteira. É a base, é o fundamento e a base, o alicerce. Fundamento, criança, alicerce, jovem. E aí essa casa cresce estruturada e ao longo do tempo pode vir tempestades, ventania, o pai vai morrer, a mãe vai morrer, os filhos vão ficar, mas eles vão ficar casa firme sobre a rocha que é Cristo. E não, o vento não vai derrubá-los. Porque os pais vão passar na vida desses filhos. E esses filhos vão ter que estar preparados para isso também, perder os pais no decorrer da vida. Né? Então a base, essa tríade, que eu sempre digo, é do amor, do compromisso e do diálogo, essa tríade familiar. Seja esse gay ou esse filho com pensamento homossexual, por trauma ou por ideologia, por coração ferido ou por mente contaminada. Esse pai tem que fazer essa tríade entre eles mesmos, no diálogo, no compromisso e no amor. Amém. Glória a Deus. Tudo à luz da palavra de Deus, quebrando os paradigmas mesmo. Amém. Glória a Deus, pastora. Nós temos um comentário da Ellen Evangelista. Ela diz assim: a inversão de valores, sobre aquilo que a senhora tinha falado anteriormente, a inversão de valores tem sido um ponto muito relevante para os jovens caírem na homossexualidade. Perdem a identidade. Foi o que a pastora mencionou. A Cláudia Santos também participando aqui com a gente hoje, fazendo seu comentário. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Muito importante esse conteúdo de hoje. Deus os abençoe. Presbítero Rediane Nascimento, também participando aqui com a gente, ele que já foi instrumento de Deus aqui pela manhã, no devocional diário Apacentar o Pequeno Rebanho. Bom dia, paz do Senhor. Realmente temos que desconstruir essas ideologias com a palavra de Deus e resgatar muitas vidas que foram vítimas dessas pessoas cruéis, querendo matar essas gerações. Isso mesmo, presbítero Rediane, muito bom. Pastor Flávio Amaral e Andréia, pais queridos, Deus abençoe sempre vocês. Miriam, você tem o nosso apoio e amizade. Em meio às divergências e tribulações, nós admiramos e confiamos em ti, mulher. Obrigado pela participação de cada um dos nossos irmãos que interagiram. Deus levantou a senhora nessa nação e tem levantado pessoas ao redor do mundo. No dia 11 de julho passado, houve uma manifestação também de ex-gays que levantaram a bandeira lá na capital dos Estados Unidos, dizendo: Jesus pode mudar qualquer um. Essa imagem nós te mandamos. Ah, tá aí, ó. Então, ex-gays testemunham a libertação na capital dos Estados Unidos. Jesus pode mudar qualquer um na Marcha da Liberdade. Cristãos libertos da vida de homossexualidade pregaram esperança e vida, a vida nova à comunidade LGBT. Um grupo de cristãos se reuniu em Washington, nos Estados Unidos, para testemunhar sua libertação da homossexualidade em Jesus. Como eu falei, no último dia 11, os membros do grupo, acho que é Freedom March, eu acho que a pronúncia seria essa, Marcha de Liberdade, significa em português, tem realizado marchas por todo o país anunciando o Evangelho e a libertação de Cristo para todos aqueles que deixam o estilo de vida LGBT. Jesus, ele pode mudar qualquer um, né, pastora? Vai ter uma marcha, tá lá no grupo do MGB do Facebook, tem, acho que no México vai ter uma marcha também, agora acho que dia 8 de agosto vai ter uma marcha lá. Aqui no Brasil ainda a gente tá meio menino nessas questões, né? A gente ainda está passando a visão, os próprios ex-gays às vezes não entendem um pouco essa visão e a gente ainda tem algumas dificuldades para quebrar essas barreiras. Mas eu também desejo, quem sabe uma hora a gente vai lá em Brasília e faz uma marcha lá em Brasília, São Paulo, nas capitais, aí seja onde for. Tamo junto. Vamos fazer uma marcha aqui no Brasil também. Eu tenho sonho para isso. Amém. Pastora, eu quero agradecê-la em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Mandaqui, a Ângela, que sempre faz esse trâmite de entrar em contato com a senhora. Gratidão
por ter aceito o nosso convite e participar, abençoando o corpo de Cristo através da sua instrumentalidade. Quero deixar a senhora à vontade para fazer as suas considerações finais. Amém. Eu que agradeço, me sinto muito honrada poder estar aqui de novo, tendo a oportunidade de estar falando, ajudando de alguma maneira, trazendo alguma informação relevante. Eu diria para a igreja e eu diria para os pais, a igreja é uma cobertura e o lar também é uma cobertura. Coloque ovelhas e filhos debaixo dessa cobertura e não deixe eles saírem dela por nada. Porque o mundo lá fora tem lobos perigosos querendo tragar, lobos e leões perigosos querendo tragar nossas crianças e nossos jovens. Então, se há um lugar seguro na terra, é o lar e a igreja. São os dois lugares mais seguros na face da terra. Fora isso, não há outro lugar. E é claro, Cristo sobre todo esse processo. Então, pastores, acolham os ex-gays com amor, carinho, compromisso. Tenha paciência com os carrapichos deles. Eles vão dar um pouco de trabalho, mas eles vão ser uma bênção se você conseguir caminhar com ele os vales que eles caminham. Tenha paciência. A ferida do ex-gay é mais profunda do que qualquer outro. E eu diria a você, pai e mãe, ame seu filho incondicionalmente, não o rejeite. Mesmo que ele apareça diante de você pintado de cor-de-rosa, continue amando ele, continue querendo ele. Jamais diga que você prefere ele num caixão do que ele colorido cor-de-rosa. Prefira ele cor-de-rosa e lute para salvar a alma dele e o coração dele para Cristo. Mas jamais jogue ele fora, porque ele precisa de você. E às vezes você está tão perdido quanto ele, pai e mãe. A você, homem, assuma seu papel de liderança na casa, pega o seu cetro de autoridade e seja o regedor do seu lar, da sua casa, para você formar identidade na vida dos seus filhos. Esse é o meu recado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Possa ser relevante na vida das pessoas, no nome de Jesus. Vamos fazer a nossa parte, cada um de nós, e levar o evangelho do reino avante. A Ângela colocou uma ficha e eu gostaria que ela voltasse essa ficha que ela colocou numa imagem. Essa ficha é para quem deseja fazer parte do movimento do ex-gays do Brasil, se tornar membro. Está aí projeto Sementes de Esperança. Tem a chave Pix para você contribuir e ajudar também, que é o e-mail, né? Isso, mgb.brasil@gmail.com é o nosso Pix. Qualquer ajuda nos abençoaria muito, porque nós temos muitos desafios de confeccionar folder, livros, viagens. Qualquer oferta nos ajuda muito, muito, muito. Agradecemos. E os valores de contribuição pode ser 100, 50, 30, 20 ou outro valor. Deus tocar no seu coração. Sim. A gente estimou mais ou menos só para a pessoa ter uma ideia. Mas pode ser qualquer valor, tudo será muito bem-vindo. Não por força, nem por violência, nem por constrangimento, mas por aquilo que Deus põe no seu coração. E está aí o telefone também, se desejar levar a nossa querida pastora Miriam ao corpo de Cristo aí na sua localidade, de repente na escola, ou quem sabe até mesmo a sua empresa, para que ela possa estar fazendo uma palestra. Está aí 14 98-152-6132 é o WhatsApp dela, e você vai falar diretamente com ela. Pastora Miriam Frois, muito obrigado, gratidão, Deus abençoe e use e abuse da vida da senhora. Amém. Agora na capital paulista são 11h43. Ângela Voltier, que manhã, hein? Ei, coisa boa. Leozinho do céu e da terra, que coisa boa. Glória a Deus, louva a Deus pela vida da nossa pastora Miriam e vamos fazer a nossa parte. Quero mandar um abraço para Cláudia Santos, Joaquim Marques da Silva, Val Mota, Adilson Cunha Barros, pastor Flávio Amaral e Andréia, Ellen Evangelista, a Heloísa Sanches, da nossa Igreja Brasil para Cristo em Marília, a Vanessa Augusta, presbítero Regiane Nascimento, diácono Ricardo Benites, Netinha
e Rebeca. Além disso, quero mandar um abraço também para os alunos do IBBC. Hoje terei a felicidade de começar esse segundo semestre, de estar, a oposição aí já, de estar lecionando para o básico. Você está feliz, né, Ângela? Porque eu não vou lecionar para você mais esse ano. Você não terá aula mais comigo. Compensação, compensação. Vem os professores mais linhas duras do que eu. É verdade. E eu quero desejar a todos os alunos que já começaram segunda-feira esse novo semestre, que Deus abençoe a cada um de vocês, a diretora Rose, que Deus continue abençoando, e a todos os professores. Lembrando que daqui a pouquinho nós temos o quê? A Tarde da Família. Você é o nosso convidado, Avenida Ultramarino 616, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo, e também esse culto será transmitido através das nossas redes sociais. À noite, conectados com a palavra, o presbítero Aaron ministrando a palavra de Deus às 20 horas. Amanhã eu vou bater papo com... A conversa com o especialista é o Linaldo Júnior. Ele é psicanalista. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso também através da vida desse profissional, Linaldo Júnior. Fico por aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Ângela. Obrigado você que me permitiu fazer companhia para você na sua casa, no seu trabalho, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Deus abençoe a cada um de uma forma rica e abundantemente. A paz do Senhor a todos.